Mais um episódio da temporada 2025 do Recorte Jurídico. Hoje recebendo o professor em filosofia, mestre em filosofia e também estudante de direito, professor Clailson de Carvalho. É um prazer receber você. Prazer, muito obrigado pelo convite. Que bom estar aqui presente. Eu queria falar um pouquinho sobre o currículo do professor Clailson. Hoje ele, até o momento, né? Porque Clailson é um estudioso contínuo de diversas matérias. Hoje ele está com mestre em filosofia pela UFP, psicanalista pela Escola Freudiana de Psicanálise de Teresina, Piauí, pós-graduado em metodologia do ensino e da pesquisa em História do Brasil na Faculdade Avante de Santa Catarina, pós-graduado em gestão pública, pós-graduado em psicanálise pela FAEP, graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí, Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, habilitado pela Psicologia, servidor público, tem experiência na área de História, com ênfase em História da Sociedade e pesquisador no Estoicismo Imperial, com ênfase na obra As Cartas de Lucílio, do filósofo Sêneca. Pronto, que bom. Já de falar de antemão que é um grande prazer receber o senhor conosco, muito por conta do seu enorme currículo e também da sua humildade. E eu acredito que o teu conhecimento ele tem se tornado cada vez mais prático. E eu queria hoje, o intuito de trazer o senhor nesse programa, é mostrar a importância da filosofia nos dias atuais e muito para nós da área de direito. A filosofia fazendo uma relação com o direito, a filosofia é esse arcabouço cultural completo. Você não iria entender o que é uma sociedade civilizada se você não tivesse conhecimento aos teóricos. John Locke, a gente também tem que falava do estado selvagem, Thomas Hobbes, e a partir dos contratos, Jean-Jacques Rousseau. Ou então, essa herança cultural filosófica para o direito foi primordial, a partir do momento que o homem tornou a noção de civilização. E aí, como em Leviatã, Thomas Hobbes gostava de tipificar o homem num estado mais selvagem, e a sociedade precisava se adequar ao momento. Ou então surgem leis, surgem direitos, o próprio direito, e aí uma sociedade que nós podemos chamar, a partir dos teóricos da filosofia, como uma sociedade civilizada. E é um conceito amplo na filosofia, ser cidadão e ser civilizado. Eu vejo muito que hoje o direito ele se divide muito entre os naturalistas e os contratualistas, né? E os naturalistas eles se baseiam principalmente em Aristóteles, né? Que é um dos pais da filosofia. Eu queria que o senhor se aprofundasse um pouquinho sobre isso. Aristóteles ele é uma referência quando se trata de ética e da política. Desde a ética Nicômaco, ele mostra os caminhos éticos. E aí é que nasce a questão necessária do que é ética e do que é moral. E a gente vê na ética Nicômaco a instrumentalização de uma ética. E não só Aristóteles, como os pensadores da política, como Nicolau Maquiavel na modernidade, e todos também da antiguidade, desde Jean-Jacques Rousseau, que vai aperfeiçoando o contexto do que é uma política sincera, do que é uma sociedade qualificada e do que é uma política. A política, numa essência de Aristóteles, uma política para o bem coletivo. Somente na modernidade tomou outros conceitos. E aí a gente vai imaginando e vendo como que é essa política. Uma política que vai tornando moderna e que, olha, uma coisa interessante é quando as pessoas pegam a obra O Príncipe de Nicolau Maquiavel e fazem uma interpretação errônea dos fatos. Por que errônea? Porque Nicolau Maquiavel ele trabalhava aquele contexto do absolutismo monárquico na Itália. E necessitava naquele momento que ele ordenasse, mostrasse aos reis como assegurar o poder e como se proteger. Mas algumas interpretações foram errôneas. Por exemplo, uma frase épica, histórica, os fins justificam os meios, e aí, por ser Nicolau Maquiavel, começaram de um modo
perturbador fazer uma interpretação arbitrária. A filosofia, ela é cheia de metáforas. É a Bíblia de parábolas. A filosofia, com suas metáforas, necessita uma interpretação. E corremos o risco de pegar uma obra Sim. clássica e tirar para as outras interpretações. Hoje a gente vai se ater a um tema que eu acredito que o senhor trouxe um livro falando sobre essas cartas. Me fala um pouco mais sobre esse livro que está nas suas mãos hoje. Certo, eu vou mostrar aqui, eu acho que para cá, mostrar aqui. Essa obra aqui, As Cartas a Lucílio, é do filósofo Sêneca, que ele escreveu para Lucílio, que era o discípulo dele. A minha dissertação do mestrado na UFP foi justamente eu pegar dessa obra, das 124 cartas a Lucílio, os exemplos éticos motivacionais. Porque Sêneca sempre mostrava a Lucílio como ter o autocontrole, como ter o equilíbrio, o que são as amizades, como conseguir e ver a morte de uma maneira naturalizada. E tudo isso, Davi, e as pessoas também que estão nos vendo, o quanto é difícil naturalizar episódios complicados da vida. E aí, esse texto, as 124 cartas, lembrando, é um livro cativo, um livro praticamente escasso no mercado, porque há uma necessidade de uma interpretação ao pé da literatura. E a obra As Cartas a Lucílio é isso, a importância que o filósofo Sêneca mostrava os objetivos e o foco, oferecendo conselhos ao discípulo Lucílio. O senhor escreveu exemplos sobre motivacionais sobre a temática da dissertação no mestrado de filosofia, né? O que é que significa esses exemplos motivacionais que o senhor colocou lá? Certo, são os exemplos éticos motivacionais que eu escrevi. Peguei a obra, as 124 cartas a Lucílio, e vejo que ele faz uma exaltação a Sócrates, que Sócrates é um clássico, a partir da maêutica que ele ensina a questionar, e aí o Sêneca mostra quem são as personagens da filosofia que são super interessantes e importantes naquele contexto. Uhum. E o exemplo ético motivacional é isso, você não pode ser só exemplo, você tem que ser o exemplo ético, mas que você também tem que motivar alguém. Não é só você impor, você tem que ser um momento de motivação para o outro. E eu peguei e fiz essa reformulação toda para poder dar notável valor e visibilidade também à obra. Eu queria que o senhor falasse também sobre... A gente falou muito sobre Sêneca, sobre os ensinamentos que ele deu a Lucílio, mas falando num conceito mais amplo sobre filosofia. Alguém que não tem um acesso hoje fácil à filosofia porque considera uma matéria... Não existe nada complicado, difícil de entendimento. Como é esse conceito que o senhor daria? E Davi, é mais ou menos imaginar as pessoas que não têm contato à filosofia e vão ter contato pela primeira vez. A filosofia, ela é uma disciplina que, por sua vez, não bem interpretada, ela é rebelde. Mas a filosofia é um campo ético. Ela te ensina desde as amizades, o autocontrole, o equilíbrio. Ela te ensina também como naturalizar. Ela mostra isso. Por exemplo, ela mostra que o homem tem que viver de acordo com a natureza. Isso falando da filosofia estoica. E aí a filosofia é um mistério. E é envolvente. A partir do momento que você começa a ler, você vê o quanto ela é necessário para a atualidade. E ela te faz questionar qualquer acontecimento que você, porventura, venha acontecer. Ela também te faz enfrentar as adversidades. E nesse contexto, é interessante lembrar que o contato com a filosofia, nem muitas pessoas gostam ou entendem porque acham complexo, mas há uma necessidade. A necessidade do homem conhecer a origem da política, a origem da própria cultura, a origem do que é o exemplo histórico, filosófico, sociológico, verdadeiro, antropológico do que é cidadania.
Dentro da filosofia existem correntes filosóficas. Eu queria que o senhor falasse de uma maneira bem rápida sobre quais são essas correntes e qual é a corrente que tem guiado mais a sua carreira. São várias correntes que temos. Temos o racionalismo, idealismo, empirismo. Só que eu, especificamente, gostei e me identifico muito com a questão naturalista que leva ao caminho da escola estoica. E a escola estoica é essa que eu trabalho. O estoicismo imperial, onde está dividido os filósofos Sêneca, Epitecto e Marco Aurélio. É uma lição de vida, é uma lição verdadeira. Se você de fato começar a ler as meditações de Marco Aurélio, você vai entender o sentido da vida. Porque às vezes a vida... Nossa, que legal. É verdade. Às vezes a vida parece que não tem muito sentido, mas você busca na filosofia preencher essa lacuna. E essas lacunas só são preenchidas com textos filosóficos. E outro também que ensina muito é Epicuro. Epitecto. Epicuro já é de outra corrente dos prazeres. Mas Epitecto ensina também a questão de que você deve guiar a sua vida e também enfrentar adversidades. A filosofia te ensina a enfrentar as adversidades. Uma coisa é você viver e conviver. A filosofia também mostra isso. E até eu estava discutindo essa semana, um colega meu estava dizendo, Clailson, qual a diferença entre viver e conviver? Sim. Porque conviver é superficial e viver é o mais profundo. Não escolhemos todo mundo para viver, mas para conviver. Que é um modo mais artificial. Cumprimentar, ver, mas viver a vida em sua plenitude tem que ser uma escolha racional. E a filosofia leva para isso, a racionalidade. O senhor falou muito sobre filosofia como instrumento de amparar em dificuldades. Instrumento prático. O senhor consegue aprofundar um pouquinho mais, por exemplo, como é que eu consigo exercer isso de forma direta, vamos dizer, numa perda de um familiar? Pronto, isso aqui, esse resgate, a restauração de um luto, não tem nada melhor do que você, como leitor, conhecer os ensinamentos do filósofo Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, que eles trabalham muito a questão de que você deve entender que a morte é uma naturalidade. Só que o estoicismo, ao falar isso, não está provocando, não está instigando ninguém a morrer. Ele está deixando na literatura, porque você nasce, cresce, e alguns multiplicam e outros não, e o ciclo biológico é que morrem. E aí a filosofia estoica, ela te ensina que, independente, Davi, ou você que está ouvindo, independente do que você quer, o que é de ser, será. Vai acontecer. Eu não sei se eu posso dar um exemplo da metáfora do cão. Fica à vontade. A metáfora do cão e da carroça. Porque o cão amarrado a uma carroça é o seguinte: é melhor ele relutar para não ser arrastado ou ele aceitar. A vida é praticamente isso. É essa metáfora do cão, dizer não de sítio. É essa metáfora do cão, de que não adianta você lutar contra a própria natureza. E tem uma cantora, uma filósofa moderna, embora as pessoas não eu sei que a letra é pura filosofia, ela é o universo de uma cantora moderna, Manu Batidão, porque é pura, eu estou contextualizando, ela é pura filosofia. Porque lá na parte ela fala: não adianta bater de frente com a natureza. Não adianta você se rebelar contra a natureza, porque você só vai perder. Você acha que aquilo é para você e acaba não sendo. Legal. Profundo, né? É profundo e verdadeiro, porque a filosofia ela tem esse caráter de te provocar, porque se não te provocar não é filosofia. Ela trabalha justamente, Davi, com isso. Você tem que ser sensível ao que é real. A filosofia é muito racional. Por isso muitas pessoas não gostam, não entendem, não vai, porque leva um choque de realidade.
A partir do momento que fala para você selecionar pessoas, para você saber com quem anda, para você entender o que é política na essência, para você entender que diante das paixões, que paixões para a filosofia não é bem-vinda, que são vícios que levam até à própria destruição da vida, isso é um choque de realidade. Você acostumou, a maioria acostumamos a gostar daquilo que o nosso sentimento fala. E a filosofia é assim, é uma retificação da emoção. Quem estuda filosofia, se for muito emotivo, acaba não estudando filosofia, porque a filosofia, tu estuda um capítulo, ela te disciplina em outro capítulo. Você tem que ser racional para estudar filosofia. O senhor falou sobre modelo político, né? Hoje a gente tem um modelo bem estabelecido no Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre um modelo político e que ele fosse mais justo para todos. A filosofia ela fala sobre isso, ela dá alguma dica sobre alguns modelos, né? Mas qual é o que o senhor acredita que seja mais justo para a grande maioria? Davi, é um assunto assim delicado quando se fala dessa questão de política e o que é justo, o que é justiça. A justiça, ela para alguns pode ser subjetiva, para outros pode ser muito concreta. Mas falando do que é justiça, é uma teoria que tem de John Rawls, que ele é inglês, que ele fala o seguinte, ele fala que a igualdade e a equidade, que é diferente. É muita desigualdade, são muitas desigualdades econômicas, sociais e falando de Brasil, né? É um país miscigenado e justiça mesmo, a justa medida é o que a filosofia mostra, é o equilíbrio onde as pessoas poderiam estar, de fato, equiparadas uma com as outras. É utópico, parece utópico. É difícil, muito, mas a filosofia propõe um senso de justiça quase ou totalmente perfeito. Justiça, política, igualdade, tudo isso é um fenômeno para a humanidade. Qual é o conceito de justiça segundo a filosofia? Aristóteles, ele trabalha o seguinte, ele fala da justa medida. Na própria filosofia, quando você vai olhar a questão, porque vários teóricos, um ou outro, e Emmanuel Kant também aborda, você vai sentir um alinhamento do que é justiça. Mas, no conjunto, eu poderia dizer que é a justa medida, quer dizer, você não pode ser omisso e nem ter muito excesso. A justiça é perfeita nesse segmento. Falando sobre Estado, existe a teoria de Piquet. E Piquet ele se resume sobre 3 temas, né? Sobre meritocracia, sobre a questão do empreendedorismo e da propriedade privada. Essa relação desse estudo que ele fez, como é que o senhor vê esse estudo que Piquet fez? Davi, é o seguinte, falar sobre empreender, meritocracia, eu até já abordei uma temática sobre o que é meritocracia. Esses assuntos são provocantes, instigantes e mexem muito com a sociedade. Você acredita, trazendo para a nossa realidade, que de fato existe a meritocracia? Ou é uma coisa camuflada? A meritocracia é um assunto delicado. E essas relações que ele faz é o que se alinha a uma chamada teoria da prosperidade, da abundância, do que é ter progresso. Falando de meritocracia, nem todos têm igual chances para dizer, muita pessoa fala, eu estou aqui porque de fato é um mérito. Pode ser pelos estudos, pelas noites que passou estudando, mas também pode ser pela facilidade, pela ascensão social e por onde essa pessoa vive. Porque existe na sociedade a questão das indicações de pessoas, existem também o mérito. O que é mérito? O mérito é você se esforçar e conseguir chegar.
Meritocracia é poder e mérito, ou então, o que é que eu posso imaginar? Uma crítica de que nem todo mundo que está por lá é meritório, foi mérito. Que não podemos dizer que todos são méritos. Isso é um assunto delicado que mexe com a cabeça de alguns, outros não, enfim. A meritocracia é muito questionada. Para resumir o que o senhor falou, vou dar só um exemplo, o senhor me disse se eu estou mais ou menos nessa linha. Existe uma mãe que ela tem 3 filhos e ela tem uma carga horária dobrada, mas ela estuda à noite. E existe outro aluno que ele não tem filhos, é solteiro, mora com os pais e também estuda à noite. Então, apesar dos dois estarem fazendo o mesmo conteúdo e tá no mesmo período, mesmo curso, os mesmos professores, eles estão em situações desiguais. É isso que o senhor quer dizer, Exatamente. Né? É nesse exemplo que a minha realidade não é igual a do Davi, não é igual de quem está nos ouvindo. Cada pessoa tem sua particularidade e suas dificuldades. Agora, o mérito se concretiza quando ele rompe, quando ele de fato rompe todas essas lacunas, essas adversidades. E por não viver igual você e nem igual aos outros, cada um tem sua realidade, é relativo, a meritocracia é questionada nesse segmento. E você deu um exemplo genial, é nesse segmento. Para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma reflexão filosófica para os ouvintes, para que eles levassem para o dia a dia algo que realmente tenha, vamos dizer, valor diário para cada tarefa. É importante lembrar que a filosofia é todo um equilíbrio. Se você não ver e não sentir a filosofia como equilíbrio, você não conhece a filosofia. E eu vou falar de 2 filósofos, aliás, do filósofo que eu trabalho, e aí tem meu trabalho, o filósofo Sêneca. Não adianta lutar contra a natureza. Não adianta lutar contra a adversidade. O que quer de ser, será. A filosofia não é o conformismo, mas isso é bom para quem está ouvindo. Você precisa aceitar com bondade e com racionalidade o que vem, porque os dias não são iguais. E na carta 1, aqui das cartas a Lucílio, que é muito importante, ele diz o seguinte: o tempo é útil, mas o tempo só é útil para quem sabe, de fato, aproveitar. Por isso, aproveite o tempo, veja que o tempo ele é valioso. O tempo é a coisa que não volta. E ele retrata muito o tempo, ninguém compra o tempo de ninguém. Você não pode perder tempo com muita coisa, porque você não restaura o tempo. O tempo é uma cronologia que não volta. E Sêneca trabalha isso profundo. Se você for avaliar o seu tempo, não tem capitalismo que possa comprar seu tempo, porque o tempo, ele não volta, ele é valioso. Eu queria que o senhor deixasse para os nossos ouvintes uma indicação de um filme para que eles possam estar aprofundando sobre a filosofia e também um livro que consiga, vamos dizer assim, extrair o melhor desses conceitos mais contemporâneos. Davi, assim, como eu sou até suspeito para falar e sou apaixonado pela filosofia estoica, eu só posso levar as pessoas Sim. a conhecer a filosofia estoica. Da Brevidade da Vida é um livro do filósofo Sêneca. Leia sobre a brevidade da vida. Lá você vai entender o quanto a vida tem valor, tanto humano, social e filosófico. Aí você vai entender o quanto a vida ela não pode ser desperdiçada em nada. E a vida é valiosa. Da Brevidade da Vida. E tem outra obra também de Marco Aurélio, As Meditações, que ele começa fazendo resgate desde criança, chegando à adolescência, onde conheceu pai, mãe e toda essa estrutura. Por isso, a obra da Brevidade da Vida, do filósofo Sêneca, é uma leitura, gente, extraída até das cartas. Você lê e você vai meditar. Lembrando que a filosofia estoica não é autoajuda. Não vá confundir a filosofia estoica com autoajuda. Você leu e diz, estou preparado, já superei o problema. Não, a filosofia ela é a continuidade. A filosofia não é livro de autoajuda. Isso foi muito questionado na pesquisa. Tenham cuidado ao pegar as obras
filosóficas e utilizá-las como se fossem autoajuda. Não é um livro de autoajuda. A filosofia são ensinamentos racionais, verdadeiros e práticos, pragmáticos. Então, leia, se possível. Eu não vou indicar as cartas a Lucílio, que também é complexa, mas a brevidade da vida, das meditações, são obras que você consegue ler e você vai confundir, vai falar se apaixonar, porque a gente não utiliza paixão na filosofia, mas vai falar, estou apaixonado. Não, você não está apaixonado. Você está o quê? Convicto da mudança. Tem que mudar. É sobre isso que a gente fala. A filosofia é todo esse arcabouço cultural. Agradecer a participação do professor Clailson de Carvalho. Eu acredito que o senhor contribuiu bastante com o seu conteúdo aqui hoje para os nossos ouvintes e também estender o convite para que você possa estar aqui novamente para falar sobre outros temas, tá bom? E realmente deixar aí o seu arroba para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Eu sei que o senhor faz alguns vídeos falando muito, aprofundando sobre questões culturais. Deixa teu arroba aí no Instagram. Certo, no Instagram você pode me encontrar como @Clailson de Carvalho. E lá vocês vão encontrar a produção cultural que tem o sentido do que são historiografias, do que é a psicanálise, do que é filosofia. Eu me preocupo com as pessoas, com quem está me ouvindo e vendo, que a gente tem que transmitir o que é bom, o que é verdadeiro e racional para a sociedade. Estou por lá, no Instagram, @Clailson de Carvalho, tá? Bem, pessoal, esse foi mais um Recorte Jurídico.